Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 5 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, assim como no acontecimento da multiplicação dos pães, Jesus testa a fé dos discípulos, desafia-os a dar de comer à multidão e a confiar em Deus ao obrigá-los a ir sozinhos para outra margem. No entanto, quando Jesus aparece, são tomados de um pavor a ponto de gritar, pensando ser um fantasma. Jesus lhes diz: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Trata-se de uma revelação da sua divindade e um convite à fé que acompanha toda a revelação divina. A narrativa conclui-se com expressões surpreendentes. O vento cessa e eles ficaram ainda espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e continuavam com o coração endurecido. Se tivessem penetrado no mistério da multiplicação, teriam reconhecido Jesus andando sobre as águas. Permaneciam tão somente na percepção dos elementos externos e não conseguiam penetrar no mistério da pessoa de Jesus. Coração endurecido, isto é, uma cegueira que não impede de ver os acontecimentos, mas tampouco permite adentrar no sentido profundo do que se passa diante dos olhos e, sobretudo, de perceber a identidade verdadeira de Jesus. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, quarta-feira, meus queridos, vamos invocar a bênção aos nossos irmãos enfermos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, que enviastes vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos por estes vossos filhos enfermos, para que, com a paciência fortalecida e a esperança renovada, superem a doença por vossa bênção e voltem a gozar saúde por vossa ajuda, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.